Terça-feira, segundo dia da semana útil de trabalho e o último dia do mês de outubro. O último, acabou-se. Se não conseguiu fazer no mês de outubro, já não fará mais. Porque a partir da manhã estaremos a entrar no penúltimo mês de 2023. 11 de novembro será uma marca importante. E atenção, vem aí um final de semana prolongado. Aproveita a oportunidade para conversar com a família, amar a sua família. E então, você pensou que eu já me tinha esquecido daquele assunto, aquele nosso assunto dos cartões, cartão do salário? Não me esqueci. Esse homem já regressou para... Não. Deixa-me dizer-lhe que aquele que ama a sua mulher, a sua cara metade, a sua esposa, a sua Madalena, a sua Mariazinha, aquele que ama de facto, dá tudo o que ela merece. Agora veja, vou contar-lhe uma história rapidinho, porque vamos já para o trânsito, que vai ajudá-lo a perceber aquilo que eu estou a dizer. Um casal, eu tento contar isso rápido, mas eu quero que você apanhe mesmo essa ideia, apanhe essa ideia. Um casal em Malange, a mulher era tratada abaixo do nível de uma cadela, o termo certo é esse mesmo. O homem não respeitava a senhora, maltratava, pisava nela, olhava para ele e dizia, quem é você? Você é zero, não é nada. Porque ele trabalhava e a mulher não. Farta dos abusos, por isso é que eu estou a falar consigo, meu irmão. Ama a sua mulher. Farta dos abusos, ela veio para Luanda, onde estava a família, que a recebeu de braços abertos. E aliás, a família já estava por aqui por causa daquele senhor. Chegou em Luanda, arranjaram-lhe emprego no ministério, não vou dizer para proteger a senhora, na limpeza, mas foi para a escola. Lutou, formou-se, foi subindo, conseguiu construir uma casa, bem aqui em Viana, meteu os filhos na escola, inverteram-se os papéis, o homem caiu socialmente em Malange. Ouviu por alto que a mulher já tinha um carro, uma casa como deve ser, e veio com o truque de ver os filhos. Quero ver os filhos, quero ver os miúdos, era a conversa. Vou continuar a contar isso depois do intervalo. Porque, ouça, a sua mulher é a pessoa mais importante que você tem na face da terra. É óbvio. Não, mas a minha mãe, eu não estou a falar disso, não estou a compará-las. A sua mulher, vou dizer de novo, é a pessoa mais importante. Depois de Deus, aqueles que acreditam em Deus, depois de Cristo, aqueles que acreditam em Cristo, é a sua mulher. É ela que vai ficar consigo nos últimos momentos da sua vida. Que vai pegar na sua bengala, é ela. Ama essa mulher e viva bons momentos com ela. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e Voz Secos e Factos. No intervalo vou contar-lhe a história, atenção. Vou contar-lhe a história. A armada que pisava na mulher depois. Detida no Bengo, cidadã de 46 anos de idade, acusada de crimes de abuso a menores. Detida na província do Bié, a dupla, um casal de criminosos que roubavam motorizadas com recurso a armas de fogo. Aqui, os factos fazem eco. Roda. Uau! Vamos ao trânsito! O amigo telespectador esteve a dar o melhor de si para a reconstrução da nação e agora vai regressar para se juntar à família. Qual é o melhor percurso para chegar a casa? Porque rua que vai passar e vai ajudar-nos a olhar para as câmaras, as imagens que as câmaras do CISP nos oferecem. O professor Júlio Quental. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Mário Santos, boa tarde. Aquele abraço efusivo, assim, a esta magnífica equipe, Mário Santos, e, obviamente, aos nossos telespectadores, porque são a razão da nossa existência, Mário. Professor, a partir da manhã, esse nosso laço muda. Muda, sim, senhora. Já não será rosa, será o azul. Corretíssimo. Essa sequência. Portanto, a sequência. Muito bem. Mário, eu gostaria... Bomba dos Mirantes, esse é Pedro Castro Vandona Eloy. E não sei qual é a alergia que a maior parte dos condutores têm em aproximarem-se do Lancil em relação, ou melhor, quando pretendem fazer a paragem e estacionamento. Pronto, percebe-se que há aqui uma nesga ali, porque não é uma nesga, há ali um espaço ainda considerável entre o Lancil e o automóvel
pesado. E mobilizou-se bem, corretíssimo. Certo. Só que devia fazê-lo ligeiramente mais à entre direita. linhas. E entre linhas. E ligeiramente mais à direita, Mário. Isso Portanto, são duas coisas. Isso denuncia duas coisas. Ou não sabe conduzir, de facto. Correto. Ou então é um... Mas nós temos dito também, aí. repare, demanda da norma, demanda da lei de que estas empresas, certo, de transporte coletivo de passageiros, devem periodicamente ministrar cursos de atualização para os seus condutores. Exatamente. Devem, Mário, porque para que eles prestem um melhor serviço à sociedade, Mário, devem fazer um refrescamento. Demanda da lei. Portanto, isto da Lei Geral do Trabalho e também do Código de Estrada. Isto por quê? Porque o empregador é obrigado a dar formação aos seus empregados para que tenham melhor desempenho na sua atividade laboral. Do ponto de vista da paragem de estacionamento, repare, Mário, sendo ali uma paragem para veículos de transporte coletivo de passageiros, este espaço correto, outros veículos não afetos a esse tipo de transportes não podem parar corretíssimo. Aí. E para mais, deveria haver ali um sinal indicativo de paragem para veículo de transporte coletivo de passageiros. Existe nos termos do Código de Estrada um sinal específico que identifica as paragens para veículos de transporte coletivo de passageiros. Do ponto de vista da sinalização, Mário, está bem a sinalização, quer a horizontal, quer a vertical, só a ausência daquele sinal o que referimos, e depois percebe-se que na passagem lá à frente delimitada no pavimento, os condutores ainda continuam a ter alguma dificuldade de observar aquilo que está prescrito nos termos do artigo 101 e seguintes, que é a necessidade de reduzir a velocidade e, se necessário for parar, para ceder passagem naqueles locais em que houver demarcação no pavimento de travessia para peões, Mário. Muito bem, os nossos agradecimentos ao CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Muito obrigado, CISP. A eles uma grande salva de palmas. Só com a vossa intervenção podemos fazer esse serviço de utilidade pública. Muito obrigado mesmo. Um investimento do Estado Angolano. Olha, amigo telespectador, é com o seu dinheiro, dinheiro da sua contribuição, que foram colocadas estas câmaras. Agora, professor, daqui a pouco vamos mostrar aos telespectadores umas imagens. Não, já começa a cansar. Imagens que chegam do AMBO e vai ver, já começa a cansar mesmo. Temos de começar a mudar de mentalidade. Vamos então para outro ponto da cidade capital. CISP vai dar-nos outro ângulo. Vamos rapidinhos para um outro ponto, para podermos perceber como é que se está a fazer a circulação noutro lugar. Vamos ter imagens num outro ponto, já temos, sim. 21 de janeiro, Gamec à direita. Mário, por alguma razão o CISP dá-nos sempre esta imagem. É para realçar a necessidade da intervenção das autoridades para que aquela balbúrdia à nossa esquerda se resolva de uma vez que é por todas, Mário. Aí no aglomerado de automóveis. Corretíssimo, porque se reparar, Mário, do lado oposto, do nosso lado direito, do lado direito da tela, certo, em que também há uma paragem para veículos de transporte coletivo de passageiros, a balbúrdia não existe. Não existe. Mas do lado esquerdo existe. Por quê? Porque há toda a necessidade de se repor ali a ordem. Certo, Mário? Certo. Olha, temos aqui uma nota a elogiar, uma nota de referência a elogiar. À nossa direita temos ali um IAS, azul e branco, imobilizado, Mário, e ele colocou o sinal de pré-sinalização de perigo. Corretíssimo. Portanto, estabelece a norma que sempre que um veículo se encontre imobilizado por avaria, o condutor deve colocar o sinal de pré-sinalização de perigo, que é aquele triângulo vermelho, a uma distância de 30 metros à retaguarda do veículo, certo, para que seja visível a 150 metros. Como é que se calcula os 30 metros, Mário? Dando 30 passos à retaguarda do veículo, calculando a razão de um passo para 1 metro, portanto, aí calcula-se aproximadamente os 30 metros do veículo a sinalizar. Olha, os azuis e brancos têm comportamentos menos bons no trânsito, mas temos aqui hoje uma nota positiva. E quando houver notas positivas, Mário, uma salva de palmas a este sim, senhor do azul e branco. Correto. Agora, nós temos visto, principalmente caminhões na via expressa, correto, estão com promoção, chama-se uma detenção, né, por causa de uma avaria. Correto. E eles sinalizam com pneus, correto, pedras. A pessoa pergunta, custa tanto comprar um triângulo? Não, Mário, não. E não é assim tão caro. Quem compra um automóvel, obviamente tem dinheiro que é para comprar um triângulo.
tem dinheiro que é para comprar, repare, um extintor que as pessoas andam a embirrar-se porque o extintor não é obrigatório. É obrigatório de lei. Tem condições de comprar um auricular para que quando for ao volante não tenha de utilizar corretíssimo, as mãos para atender as chamadas. Quer dizer, isto chamam-se maus hábitos. Isto é, a ausência de conhecimento das normas previstas aqui pelo Código de Estrada. E, Mário, esta semana, entre amanhã e depois de amanhã, traremos aqui outra vez à baila a questão dos vidros fumados. Muito bem. Não para criticar, mas para mostrar até que ponto influenciam de forma negativa naquilo que se chama segurança rodoviária, Mário. Muito bem. A influência que tem na visão periférica, na visão cromática e, fundamentalmente, na visão estereoscópica. Agora, deixa-me dizer-lhe o seguinte, meu amigo. Quando existem níveis de irresponsabilidade da parte do condutor do automóvel, quando existe aquele comportamento leviano do condutor, e principalmente eu vou falar mesmo dos caminhonistas. Meus amigos, vocês, os condutores de caminhões, não são todos, não vamos misturar todos no mesmo balde, mas há um bom número de condutores de autocarros, mini-autocarros, caminhões. Fiquem atentos à condução destes senhores. Alguém tem de retirar as cartas de condução. São assassinos, estes senhores. Tem de ficar cada um deles sem a sua carta. As cartas têm de ser retiradas destes senhores. As cartas deles têm de ser retiradas. Deixa-me dizer que, e já vamos ver o gráfico, nos últimos 60 dias, os caminhões, autocarros, foram responsáveis pelos inúmeros acidentes que nós assistimos. Mortes acima de dezenas. Agora, vamos ver como é que ficou o nosso gráfico nestes 2 dias. Corretíssimo, Mário. Infelizmente, a nossa média ainda continua a ser acima dos 10 acidentes diários. 10, 20 acidentes diários. Mário, temos para o dia de ontem 27 acidentes, certo? 27 para o dia de ontem. Meu Deus! Contra os 26 do dia anterior, isto é, para os 26 de domingo. Houve um incremento, Mário. E repare, o incremento de 1, todavia temos um acumulado, Mário, de 53. 53, Mário. 53 acidentes em 2 dias. É muito, Mário. E repare que esses 27 acidentes produziram 7 mortes para o dia de ontem contra os 3 de domingo. Certo. Um incremento de 4, Mário. Um acumulado de 10. Temos 10 famílias angolanas que ficaram privados dos seus entes queridos em razão da sinistralidade. Estamos a falar, Mário, de mortos in situ, no local do acidente. Porque há aqueles que foram para os hospitais e evoluíram a óbito, certo? Destes 27 acidentes, ocorreram ou produziram 36 feridos, contra os 40 de domingo. Houve um decréscimo? Houve, de 4. Todavia, temos um acumulado, Mário, de 76 feridos. Dos 36 feridos de ontem, 19 são graves, Mário. Contra os 32 de domingo, temos um acumulado ali, Mário, de 51. É gravíssimo, é muito grave. 51 pessoas estão internadas com ferimentos graves. E por último, que podem evoluir a óbito. Corretíssimo, Mário. Em razão da gravidade das ofensas corporais, certo, ou de patologias pré-existentes. Isso é gravíssimo. E depois temos os feridos leves, certo? 17 para o dia de ontem, houve um incremento. Contra 8 de domingo, temos ali um incremento, Mário, e um acumulado de 25. Então, se repararmos, na maior parte das variáveis houve incrementos. Temos que ter cuidado, porque não nos esqueçamos que isto só resulta do aspecto comportamental. Olha, professor, eu vou aproveitar, vou na cena daquilo que disse agora o professor Júlio Quental. O nosso comportamento, eu vou insistir nos caminhonistas. Antigamente, a nossa reclamação era relativamente ao comportamento
dos azuis e brancos. Eles conduziam de uma forma arrepiante, era de pôr as mãos na cabeça. Foram melhorando, talvez por causa da criação das associações. Agora, deixa-me dizer, eu vou terminar com isso. Alguém tem de mandar parar os camionistas, parar mesmo, parar. Talvez um dia, 24 horas, colocá-los num sítio, mostrar as imagens dos acidentes que eles estão a provocar, têm estado a provocar, para começarem a refletir. A vossa condução é vergonhosa. Não são todos, não vamos misturar todos. Camionistas, a vossa condução é vergonhosa. É vergonhosa. Conseguimos ver um caminhão articulado a fazer aqueles zesses no meio de carros de menor dimensão. E se me as permitir, baias. Mário, disse vergonhosa, eu vou mais longe. Assassina. É uma condução assassina, porque repare, Mário, grande parte das nossas estradas, isto é, fora das localidades, estrada 100 e por diante, são estreitas. Sim. E sinuosas. Estabelece a norma que no cruzamento entre veículos os condutores devem fazer o quê? Reduzir a velocidade e encostar o máximo à direita. Para quê? Para que haja maior distância lateral entre os veículos. Mas isso por quê? Porque todo o corpo em deslocação faz deslocar consigo uma massa de ar. Correto. E esta massa de ar é diretamente proporcional às dimensões do veículo e à sua velocidade. Quanto maior a velocidade, maior é a massa de ar. E, portanto, o impacto é grande. E repare que fora das cidades existem despistes de ligeiros em razão disso, Mário. Porque cruza com um pesado de alta velocidade, abana, a via é sinuosa e então lá vai o veículo ligeiro, despistado, fora da via. E ele, Mário, regozija-se. Bom, agora vamos mostrar-vos, eu falei um bocadinho com o professor, vamos mostrar-vos, nós temos um vídeo. Vamos para a rubrica Como Então Você. Nós temos um vídeo de um irresponsável, um ser sem cérebro. Aquele cidadão já não tem cérebro mesmo. Se tem, deve ser um cérebro do tamanho do cérebro de uma mosca, pelo menos. Vamos à rubrica Como Então Você. Roda. Regi, põe aquela imagem, por favor. Ponha lá em casa para... Veja-me este cenário. Esta estrada liga Wambo a Kaala. Veja o que é que ele está... Este é um comportamento de um... como é que chama aquele... Troglodita. Pois, é aquele cidadão que salta do avião sem paraquedas. Como é que... Há um nome É um kamikaze. O kamikaze. É o comportamento deste cidadão. E ela vai a cantar. Sim. Ele ainda por cima, ouve-se aqui caminhando, eu vou para Cana, ele está a cantar. Mário, percebe-se que o veículo está a abanar devido ao peso. Olhem para isso. Em razão do peso e em razão da altura da carga. Ontem, aqui falamos, Mário, que o Código de Estrada, no seu artigo 54 seguintes, fala sobre o transporte de pessoas e de carga. Certo. E isto, Mário, viola todas as normas, todos os pressupostos legais no que o transporte de carga diz respeito. Muito bem. A carga não deve exceder as dimensões do veículo, a carga não deve correr o risco de cair sobre o pavimento, a carga deve estar disposta de tal forma que não retira a visibilidade do controle. Repare, ele não consegue avistar quem vem lá atrás. Por isso que eu disse, ele saltou do avião sem paraquedas. Mário, mas também o problema é nosso. Onde é que está o agente regulador que devia mandar parar esse homem? Correto. Mas era retirar, eles não sei se têm cartas de condução. Correto. Se têm a carta de condução. Sim, Mário. Eles têm carta de condução. Mas umas porretadas naquelas mãos, não é que... Porque repare, Mário, primeira questão, nós temos que ser realistas. Certo. Perfil do condutor que se pretende já existe. O artigo 119 do Código de Estrada tem uma norma remissiva e remete para o decreto 203/16 de 29 de setembro, que estabelece os requisitos para que alguém se habilite, ou se habilite a candidato a condutor. Está na lei, Mário. Nós temos leis muito bem redigidas, muito bem sistematizadas. O que está a faltar, Mário, é a aplicação efetiva delas, a fiscalização do cumprimento da norma. Aqui, de facto, ele devia ser multado e devidamente sancionado. Há quem
diz-me, epá, Júlio, você também às vezes é um bocado duro. Não, é que enquanto não morrer, não há problemas. Mas quando morre, quando há mortos, mas quando há feridos... Temos tido mortes. Temos tido, Mário. Pronto, temos que ser preventivos. Nada de permitir que ocorra. E nestes casos específicos, Mário, ser contundente. Porque, repare, quer dizer, mas... E são indivíduos que fazem percursos grandes. Mais de 2 ou 3 quilómetros nessa condição. Mas ele sabe que não lhe vai acontecer nada daí. Impunidade, Mário. São 30 quilómetros, né? O Ambucala. Sim. Oh, Regi, este senhor, ele e os seus amigos, esse é o Manuel Epungo. Esse senhor é um confusionista desde a raiz. Ele já nasceu confusionista. Então, ele é parecido ao xará dele. O xará dele também era assim, confusionista. Lutava na lavra, lutava com toda a gente. Manuel Epungo. Ouve o palamale, o Pungo! Olha o panganhê, ouve! Por isso, vamos lá. Ao comportamento dele. E repare, Mário, se tiver um sinistro, o culpado é todo mundo, menos ele. Menos ele. Ele não tem culpa. Sim. É a avó Joana que não lhe gostava, quer dizer, todo mundo é culpado, excepto ele. Temos que ser mais contundentes na responsabilização civil e criminal. No caso específico aqui, Mário, civil, uma boa multa. E depois também, se calhar, embora que aqui nesse caso específico a inibição, isto é, a medida acessória, não se faz sentir, mas pelo menos uma boa multa seria o suficiente para ver se ele mudasse de comportamento. Porque aqui o comportamento é que está em jogo, Mário. Muito bem, professor, muito obrigado. Vamos fazer um ponto e vírgula. E quando estivermos um bocadinho mais lá para o final do programa, voltaremos a tê-lo. Tá? Mário, disponha sempre. Muito bem. E volto a realçar, é um prazer imensurável partilhar este set consigo, Mário. Muito bem. Professor Júlio Quental, ele que é especialista em segurança rodoviária. Nós temos falado aqui no programa diversas vezes. Temos falado sobre comportamento, a relação entre pais e filhos. Ouça, será que 3.000 kwanzas é motivo suficiente para aquecer o ferro de engomar e com ele, com o ferro de engomar, agredir o filho, seu filho? Há uma cidadã de 46 anos de idade, ouça isso, moradora na zona do Panguila, Moçecapare, mais ou menos aí, para esses lados. Não está confirmado se o menino surrupiou os 3.000 kwanzas, não está confirmado. Isso virá a saber-se depois. Mas mesmo que fosse, se esse menino tirou os 3.000 kwanzas, a culpa é sua. Mãe, vai acompanhar essa história que nós preparamos para si. Mas reflita. Esta senhora não agrediu só o filho dela. Os amigos do filho, que são filhos da vizinha, também foram vítimas do comportamento desta mulher. Na mesma peça, há uma história mais triste ainda. De uma senhora cuja irmã morreu e ficou a cuidar dos 3 filhos da irmã, órfãos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos ver essa história. Roda, Regi. É mais um dos muitos casos que chocou os moradores da centralidade do Ukapari, no Bengo. Onde uma cidadã de 46 anos de idade está a ser acusada pelos vizinhos na prática de crimes de violência doméstica por maltratos a 4 menores, dos quais 1 é seu filho e 3 são filhos da vizinha. Um ato reprovável porque
Ser mãe é mais do que esses 3.000 kwanzas. Na verdade, esses 3.000 kwanzas não vão suprir desde o primeiro mês ou desde o primeiro dia de vida em que ele nasceu. A mãe que tem que proteger os filhos, essa ação é muito grave e a senhora tem que ser condenada. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional do Bengo lamenta o sucedido e condena atos do género que violam os 11 compromissos da criança. Passar ferro quente no pé do seu próprio filho, nós, enquanto autoridade, condenamos, obviamente, este tipo de ação. E, aliás, as crianças têm os seus direitos bem estipulados no 11 compromisso das crianças. As mães, os pais, devem ser os primeiros promotores da segurança dos próprios filhos. Não importa o erro que esse filho deve cometer, mas não pode chegar ao extremo. A Polícia Nacional apresentou ainda um outro caso que decorreu no bairro do Cauango, onde 4 órfãos menores foram maltratados por uma cidadã de 31 anos de idade, que, por sinal, é tia deles. Um total de 3 menores, a mãe já falecida. Durante o tempo que ele ficou a cuidar das crianças, foi acusado pelas vizinhas de ter estado a bater de forma indiscriminada, porque temos aqui algumas correções, alguns sinais resultantes desta porrada, que esta senhora tem estado a maltratar as filhas da falecida irmã. Perante os factos, os implicados em crimes diversos encontram-se detidos e vão responder pelos atos cometidos. As feridas destas crianças poderão sarar, mas as sequelas emocionais poderão levar tempo. Fica aqui o apelo de que os pais devem ser os protetores dos filhos e não agressores. As imagens são de Paulo Sebastião, Walter Carlos e Mendes Virgílio, a partir do DIP, no Bengo. Muito bem, agora vamos ter o Belarmino Zangui. Já podemos tê-lo, né? O Belarmino está mesmo na centralidade do Capari. Belarmino, bom final de tarde, a respirar um ar agradável, um ambiente bom na centralidade do Capari. Então, é exatamente ali onde os meninos moravam e viveram esse terror, né? Como é que está a situação? Conta-nos, companheiro, queremos saber. Mário, é verdade, uma tarde amena, mas com este assunto que preocupa não só os moradores desta centralidade, como também a população benguense, sobretudo aquelas autoridades que estão ligadas à proteção da criança. E uma delas é o sociólogo Samora Neves, que defende a todo custo que as crianças devem merecer um tratamento adequado, sobretudo dos pais, que devem ser os protetores, mas que nesta peça que vimos do colega Mendes Virgílio, há toda uma contrariedade com os 11 princípios da criança. Samora Neves conosco está para ajudar-nos a compreender qual de facto é o enquadramento que podemos fazer do comportamento desta cidadã. Boa tarde e já agora em direto para o Ecos e Factos. Olha, boa tarde Angola, boa tarde Bengo. Há aqui uma preocupação muito grande. Em princípio, começamos a notar que há algum desequilíbrio emocional no comportamento, portanto, das duas senhoras que vemos que aparecem na peça. Nos parece que estamos a falhar aqui na construção da personalidade dos membros da família, e dali começamos a assistir com preocupação comportamentos que transmitem-nos a ideia que, quer seja no processo de socialização primária como no processo de socialização secundária, há algum déficit de facto por parte dos membros, pois estes, quando formam famílias, quando têm ao seu cuidado crianças, infelizmente não conseguem trazer o comportamento mais adequado para uma criança. Repara que uma criança é justamente uma flor em nossa casa. Uma criança deve ser protegida. O pai, a mãe, estas, portanto aqui no caso em concreto também tem uma tia, estas têm o dever de proteger, têm o dever
dever, de facto, de cuidar, de dar sustento, de dar carinho, de dar amor a esta criança. Logo, é contrassenso, é contraproducente que façam o contrário. Estes maus tratos, de facto, transmitem, de facto, que a família tem alguma degradação, que a família está, do ponto de vista, desestruturação, digo, do ponto de vista da sua essência. Aqui, essa agência de socialização está a falhar no seu papel. Também aqui transmite-nos a ideia que devemos continuar a potenciar as nossas famílias, porque esses comportamentos são resultado justamente de toda a interação, de todo o processo social que envolve a nossa comunidade, o próprio Estado, as próprias igrejas, que todos devem estar envolvidos para trabalharem no sentido de melhorarem o comportamento, a performance dos membros da família. Agora, temos que entender que, independentemente da assistência sociológica ou psicológica que tem lugar para estas pessoas, concretamente para além dos menores que foram agredidos, mas também das próprias duas senhoras, também traz-nos a ideia de que há justamente aqui a responsabilização criminal destas pessoas. E agora, olhando para a moldura, uma vez que são, digamos, uma é mãe e outra tia, são parentes diretos destas crianças? Olha, no caso da senhora que está a maltratar os sobrinhos, filhos, dos sobrinhos em concreto, aqui estamos a nos referir ao artigo 168 do nosso Código Penal, cuja moldura penal pode ir de 2 a 8 anos, a 6 anos, de prisão para esta senhora. No outro caso, estamos a nos referir que, eventualmente, depois de analisado, poderá ter aqui justamente a ofensa à integridade grave daquela criança. Se assim se comprovar em sede de julgamento, poderá esta senhora incorrer a uma penalidade que pode ir de 2 a 8 anos de prisão. Como pode perceber, estaríamos aqui diante de duas pessoas cuja atividade, cuja função é proteger. Agora temos elas detidas, portanto, porque maltrataram crianças. É justamente um mal para a nossa sociedade, e agora os órgãos de justiça devem tomar o seu trabalho. Agora vão ser submetidos, portanto, aos demais ulteriores passos que deve seguir o processo. Penso que agora o magistrado do Ministério Público vai ouvi-los, mas se haver necessidade de tramitar para o juiz de garantia, na eventualidade de ter necessidade de se aplicar a medida mais gravosa, que é a prisão preventiva, por conta, se calhar, do risco da continuidade da prática criminosa dessas pessoas, então ali temos que justamente acompanhar e vamos aguardar, apesar do princípio de presunção de inocência que ainda os assiste, não é? Obrigado, especialista aqui, o jurista Samora Neves, ele que é jurista e também sociólogo. Mário, é um assunto, tal como este cenário mostra, contraria todos os 11 princípios da criança. Aliás, estas crianças que nós vemos aqui acompanharam este facto e por isso estão curiosas. Só basta olhar para esta alegria das crianças, todas elas aqui a manifestarem a solidariedade aos seus amigos. Mário, nós vamos colocar um ponto final porque o ambiente aqui como vemos nas imagens, de emoção, do ponto de vista de alegria, porque se fez justiça contra os seus amigos. É até já, e obviamente, que ainda a se justificar ao longo da semana. Voltamos aqui no Ecos e Factos. Mário. É um abraço que elas querem, Belarmino. Elas querem derreter-se no colo do tio. As crianças estão aos pulos, querem abraçar o tio Belarmino. Faça isso depois, Belarmino, zangue a partir da centralidade do Capari. Bom, eu vou receber, para conversarmos sobre isso, dois especialistas. Aliás, eles têm estado aqui no programa. O Nkanga Gomes, sociólogo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. Boa tarde, audiência TPA. E o Dr. Alcântara Costa. Boa tarde, Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário, e extensivo lá nas nossas casas. Amanhã vai ser azul o laço. Sim, sim. Amanhã vamos começar a ver o cancro da próstata. Ou até hoje era o cancro da mama. Exato. A partir da manhã, o cancro da próstata. Exato. É para os rapazes. É para o Jorge Malo aí que está na Câmara. A partir da manhã. O Jorge já está na casa dos 50, então tem de ir fazer o toque. Reagir, ajuda-me. Eu faço sempre é retal. O Jorge disse que já costuma fazer. Pronto. A relação entre pais e filhos, essa relação harmoniosa, quando se quebra em situações similares, falhou a comunicação entre ambos.
Agora, se temos um filho, hipoteticamente, que surrepia, que tira o dinheiro dos pais, sem autorização, furta o dinheiro dos pais, de quem é a culpa? Mário, obrigado pelo convite mais uma vez. É que a função da família, para além da reprodutiva, dentre as demais, também é educar e orientar. Quando... Nesse caso é a mãe até. Exatamente. Quando no processo de educação o filho desvia-se, os pais são responsáveis. Independentemente de qualquer corrupção social externa que acontece, mas em primeira instância os pais são culpados, falhar em algum instante num processo de instrução. Ora, se o filho furta o dinheiro de casa, os pais não devem bater o filho. Os pais devem perceber isto como um indicador negativo e poderem então, assim desta forma, fazer uma autocorreção e analisar o que de facto nós, enquanto pais, ou eu, enquanto mãe, hipoteticamente falhei, para fazer uma correção imediata para prevenir a não progressão de comportamento ilícito ou até supostamente criminoso. É olhar para o filho, chamá-lo e pô-lo à mesa. Explicar, filho, não se rouba o dinheiro de ninguém. Este dinheiro, o papai e a mamãe é que trabalham para vos sustentar. Quando você rouba o dinheiro de casa, nós não vamos conseguir comprar o pão, não vamos conseguir comprar o óleo, e roubar é crime. O filho pode ir à cadeia. Eu posso levá-lo até uma esquadra para ser repreendido. Deve instruir o filho de uma forma pedagógica, instruí-lo de que a ação que ele teve é uma ação negativa e irreprovável, e perguntar ao filho por que razão que fez isto. É preciso que os pais tenham a capacidade de ouvir o filho. Nós temos um pai que tem a cultura de bater, de gritar, não. Hoje o pai contemporâneo, moderno, é chamar o filho para o sentar, ouvi-lo, explicar, depois redirecionar para evitar com que esta conduta não se desenvolva, para garantir a estabilidade emocional e psicológica do filho e uma conduta equilibrada na sociedade. Doutor Alcântara, perfil criminalístico da senhora, vamos começar com esta situação da senhora que aqueceu ferro para agredir o próprio filho. Ato contínuo, agrediu também os filhos da vizinha. Na peça, não se percebe se também terá usado o mesmo processo, mas sabe-se que não agrediu só o filho dela, agrediu também os outros meninos. Mário, mais uma vez, boa tarde. Deixa cá lhe dizer que, para já, é um ato profundamente reprovável, porque sempre dissemos aqui que uma mãe, ao trazer um filho ao mundo... Aliás, o doutor tem dito, existe a mãe e existe a mamã. Exatamente. Uma mãe, ao conceber e trazer o filho ao mundo, está imbuído da natura de amor antropológico. A maternidade é alegria, amor, afeto, solidariedade, empatia e outros termos bonitos que aparecem ali. Se uma mãe, e não uma mamã, se uma mãe foi comportar-se desta maneira, deixa cá colocar um ponto de interrogação na maneira de pensar dessa mãe. Porque estamos aqui a dizer que a mãe ou a mamãe é aquela pessoa que tem amor profundo ao filho. Tal como o Dr. Kanga dizia, é aquela mãe ou mamãe que tem o espírito de dialogar, passar educação e instruir com paciência e extensiva. A partir do momento em que uma mãe muda ou começa a ter comportamentos dolosos de preparar um ferro quente e passar no pé por causa de kwanzas ou de dólares ou de euros, enfim, já começaríamos ali a interpretar que devemos interrogar a maneira de pensar desta mãe. A vida tem muitas malambas, a vida tem muitos estresses. E às vezes esses estresses, quando são recorrentes, provocam de certa forma aquilo que chamaríamos o bloqueio daquele raciocínio saudável de qualquer mãe ou de qualquer pai. Então aqui queremos compreender que esse ato da mamã, este ato reprovável,
tenha a ver com algum infuso de perturbação psicológica. Estava bastante neurótica, estava bastante estressada, estava bastante frustrada, não conseguiu fazer gestão dos impulsos desta frustração, dessa ansiedade, desta agitação e depois acabou por partir para esse ato vil, ilícito, criminoso e grave, queimando os filhos. Do ponto de vista da perícia criminalística, há uma coisa que o SIC e o laboratório têm que fazer: reunir as lesões que esse ferro provocou nos meninos para poder fazer a catalogação desses ferimentos, saber se são lesões graves, leves ou gravíssimas e depois colocá-los num laudo de perícia traumatológica, porque são traumas que provocou ao corpo humano, e depois levar ao gabinete do Ministério Público e ali poder-se continuar com o processo. Eu quero ouvir dos senhores rapidamente, porque vamos para um outro assunto. Na mesma matéria, para além desta senhora que nós temos na imagem que usou ferro para agredir o seu filho, temos um outro caso e eu queria ouvir de vocês de forma telegráfica. Uma senhora cuja irmã partiu, morreu mais cedo que ela, e ela ficou com a guarda dos sobrinhos. Mas existem acusações de que ela, ostensivamente, de forma repetida, agride os seus sobrinhos. Para os senhores, rapidamente, que tipo de comportamento, que atitude, que lógica? É um comportamento reprovável, mas infelizmente tem acontecido nas famílias angolanas. Nós temos que desencorajar este tipo de prática, temos que promover o amor, a solidariedade e o sentimento empático, porque a nossa frustração pessoal ou individual não justifica agredir o nosso parente ou a filha da nossa irmã que já foi. É fundamental que nós construamos uma consciência social de servir os nossos filhos biológicos, os filhos da nossa irmã, para garantir um crescimento e um equilíbrio salutar para o seu desenvolvimento. Ao contrário, é tudo imoral, é criminoso e deve ser de facto responsabilizado. Mário, são na mesma filhos dela. São mesmo filhos dela. A gênese antropológica estende que os filhos da nossa irmã... Nós até chamamos mãe pequena, mãe grande. Exatamente, são mesmo filhos dela. Aqui vamos lançar um alerta, que sempre que os vizinhos assistirem uma mãe ou uma tia a agredir os filhos ou as sobrinhas, o bom que se deve fazer é primeiro partir para uma conversa para ajudarem essa senhora que costuma agredir a acudir a um psicólogo para saber na verdade o que é que se passa. E também dali levar os miúdos a um psicólogo para procurar dar aquela terapia comportamental para ver se os miúdos, pelo menos no decorrer ou ao longo da vida, esqueçam esses traumas que essa tia provocou e a tia melhorando, a família ficaria unida e as coisas boas tornariam a aparecer. Regi, ponha só aí o 15015. SOS 15015. Este é o número que vai ser usado por si, amigo telespectador, para denunciar comportamentos que configurem agressão a menores. Se vir uma mãe que bate o filho assim, se vir uma mãe a bater assim o filho, pega no telefone e liga. Corram, venham rapidamente, vão matar aqui uma criança. Porque há mães que, quando querem exteriorizar os nervos, perdem-se. Os olhos ficam vermelhos, de ira, cheios de sangue. Não faça isso ao seu filho. Ouvimos aqui os especialistas, não faça isso ao seu filho. Agora, vamos repreender o comportamento desta senhora. Aquela senhora que está com a blusa branca, ela agora nem quer mostrar a cara, porque as pessoas sabem que ela comportou-se mal. E nós vamos repreender o comportamento, não é a senhora, é o comportamento dela, não interpreta mal. Nós não estamos a repreender a senhora, estamos a repreender o comportamento, a atitude dela. Até vezes que ela é uma mulher instruída por causa dos brincos, mas mesmo assim vamos... Vai! Muito bem. Obrigado. Nós vamos mostrar-lhe agora a nossa equipa de trabalho na província do Bengo. Produziu uma matéria que certamente o amigo telespectador também já acompanhou.
A senhora Dona Sônia, o nome dela, cidadã chinesa, sim, chama-se Sônia. Ela criou uma unidade, abriu uma unidade de produção de cogumelos. Cogumelos. Há zonas onde se chama tortulho, fundo e por aí fora, por aí adiante. Agora veja. Deixa-me dar aqui um jeitinho o meu microfone. Anda a fugir. Cada vez que eu dou um chicote aí no comportamento, ele foge. Como dizia, a Dona Sônia abriu uma zona de produção de cogumelos e empregou 30 cidadãos angolanos. Gastou 30 milhões de kwanzas para abrir essa unidade de produção. Só que, infelizmente, a forma como ela produzia os cogumelos não está certa. Vai ouvir na peça, isso não é dito por nós, pelas autoridades. O Instituto Nacional de Controlo da Qualidade do Ministério da Indústria pegou nos cogumelos, levou para o laboratório, fez uma análise e chegou à conclusão: estes cogumelos não servem para alimentação. Agora, termino com essa nota. A senhora Dona Sônia, você vai vir também certamente na peça ela desculpar-se, arranjar todos os argumentos. Você investiu 30 milhões de kwanzas. Faça somente o que as autoridades pedem a si, para que essa unidade continue. Mas vamos primeiro à matéria que eu já regresso. Roda, Regi. Recentemente, os órgãos que intervêm na administração da justiça procederam ao encerramento de uma área de produção de cogumelos na localidade do Panguila, na província do Bengo. A falta de condições higiênicas foi a alegação dos órgãos de justiça e, na sequência, a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar recomendou a realização de uma análise laboratorial para aferir a qualidade do produto. O exame do Instituto Nacional de Controlo de Qualidade do Ministério da Indústria e Comércio saiu e atesta que o cogumelo produzido no Bengo é impróprio para o consumo humano. Segundo os laudos laboratoriais, a partir do processo de rega, a água que é utilizada não é água tratada. Aqui a empresa não tem uma hectare de tratamento da água. A água é posta ou é colocada aqui num tanque de água, e neste tanque há um processo de apodrecimento, quer dizer que todas as bactérias possíveis e imaginárias vamos encontrar numa análise feita nesta água. É obrigatório que todas as áreas de produção tenham um laboratório. E, como perguntou há pouco tempo, essa produção artesanal aplica-se. Os engenheiros agrônomos defendem que é uma prática normal, mas há vários elementos que concorrem, não é, para que haja daqui produtos com qualidade e que cheguem à mesa do consumidor nas melhores qualidades. Infelizmente, o que nós fomos vendo aqui é que no processo, não é, há aqui aquilo que nós chamamos uma quebra naquilo que é o processo de produção. Sônia é uma cidadã de nacionalidade chinesa e dona do negócio que gerou mais de 30 postos de trabalho na região do Panguila. A empresária, que investiu mais de 30 milhões de kwanzas na produção de cogumelos, contestou a análise apresentada pela Niesa. Porque eu não acredito uma coisa, eu antes de já começar com uma análise me disse, e o mesmo laboratório disse que já está para consumir, está para vender, está para fazer distribuição. É por isso eu continuo a fazer investimento durante um ano e meio e cada mês eu fecho o perda dos valores dos investimentos. Eu não posso produzir uma coisa, já sabe que esse logo entra no mercado, vai estragar já a saúde dos povos. Em resposta, a Niesa disse que a contestação é normal e legal, pelo que a responsável do negócio tem uma semana para a contra-análise. Fim do prazo, será feita a destruição total da zona de produção. Estamos a dar a oportunidade ao operador em fazer a contra-análise, né, no sentido então de não haver mais dúvidas e podermos então inutilizar o produto. Apesar de que nós temos certeza, né, com a análise já saída e com as condições que nós vimos aqui no local,
que os produtos estão a ser produzidos aqui são mesmo impróprios para o consumo humano. Outra questão levantada pelas autoridades tem que ver com a fuga ao fisco. O operador económico comercializava cerca de 70 caixas de cogumelos todos os dias. Se tivermos em conta que cada caixa era vendida ao preço de 5.000 kwanzas, eram encaixados mais de 10 milhões de kwanzas mensalmente e sem tributação. Neste momento, desde já começamos a aconselhar os consumidores no sentido de não consumir os produtos que ainda estão no mercado produzidos por esta empresa aqui a Forangol. Muito bem. Mana Sônia, não estragou nada. Se está a assistir ao nosso programa, não estragou nada. Agora, o conselho é: cumpra só o que está estabelecido pelas autoridades. São 30 milhões de kwanzas. Mana Sônia, o Evo, não colheça muito sapato, o Evo, Mana Sônia. Então, ela é do Bengo, fala Quimbundo, tem que falar Quimbundo. Não é do Bengo? É do Bengo ela, tem que falar Quimbundo. Mana Sônia, o Evo. Agora, nós temos aqui este caso. Socialmente, a entidade, ou esta unidade de produção, dá postos a 30 cidadãos angolanos. Vamos dizer que é um ato louvável. Só que não pode ser feito a todo custo, né? Sim, Mário, isso é um ato de saúde pública, um ato criminoso, mas nós temos que construir uma narrativa que quando um expatriado escolhe Angola para investir, não é louvar a Deus, não está a fazer favor a ninguém. É bom que isso fique claro para os angolanos. Nenhum expatriado que vem a Angola investir está a fazer um favor nos angolanos, não. É apenas... Isso é uma questão económica. Seu negócio, está a fazer o seu negócio. Definiu a estratégia, Angola tem mercado, veio e investiu. E se investiu, é óbvio que precisa de mão de obra. Logo, não está a fazer favor nenhum angolano, está a contratar mão de obra para ele produzir riqueza, porque o objetivo do investimento é produzir riqueza e gerar emprego. Ora, primeiro, parabenizar a ANIESA e as autoridades angolanas de que não devem medir esforços para ir atrás de todo expatriado que está metido em ilegalidade. Não deve medir esforços. Todo expatriado que está em Angola, está a vestir em Angola, está posto em ilegalidade, as autoridades não devem medir esforços. Por quê? Porque Angola é um Estado soberano, tem leis, porque duvido se fosse ao contrário, se o tratamento fosse ao mesmo nível. E é preciso que nós construamos uma narrativa de pensar Angola. Angola é um país aberto para receber todos aqueles que escolhem este território para investir. Aliás, o angolano sempre foi assim. Exato, mas é importante que cumpram as nossas leis. O Estado angolano não deve admitir em nenhuma circunstância que um expatriado viola o ordenamento jurídico angolano. Por quê? Porque senão constrói-se aqui uma narrativa de fragilidade, de que levamos para Angola, optamos pela via da ilegalidade e até o próprio angolano é conivente do expatriado, em detrimento da remuneração que é um direito que lhe cabe. Esta senhora deve ser responsabilizada de acordo à lei. É importante que os angolanos saibam de que não há aqui nenhuma xenofobia, é uma análise imparcial e técnica, pode investir em Angola, mas cumpra o princípio da legalidade. Isto é o que mais interessa. Fora disso, é levada à barra do tribunal. Doutor Alcântara, Mário, temos aqui um crime. Sem sombra de dúvidas, temos aqui um problema grave em função do atentado à saúde pública. Eu cá particularmente gosto muito de cogumelos. Não sei se já os comi, esses que vieram dali eu como. E o receio que temos aqui é da possível toxicidade que o cogumelo produzido num sítio não adequado, com todos aqueles gonococos, os micróbios que aquela água tem e que penetram nos cogumelos, que depois ao consumi-lo penetra no nosso sangue e provoca-nos vários cânceres no organismo, perturbando o nosso rim, o pulmão e, enfim, estamos diante de um problema de saúde pública. A ANIESA e os peritos do Ministério, exatamente, que foram para lá, aplausos para essa equipe, porque aliás... Aplausos porque, para aliás, a nossa equipa de trabalho. Fizeram o melhor, que dificilmente se faz em Angola. Pediram que a Sônia recorresse a uma contraperícia que diga, olha, não,
o relatório que a Niesa fez ou daquela autoridade, que aquela autoridade trouxe não corresponde à verdade, por isto está aqui essa contraperícia. É isto que queremos nessa Angola, dar as chances à expatriada a ampla defesa. Isto ali é muito bonito. Muito bem, por isso vamos aguardar pelo desfecho deste caso. Portanto, ela tem uma semana, a Sônia tem uma semana. Fim desta semana, Regi, lembrem-me, quando sair, eu espero que a nossa equipa no Bengo depois nos dê o resultado de todo este trabalho. Ali, se confirmar que, de facto, existiram infrações gravíssimas, porque ela tem uma semana para se defender, aí vamos mesmo, não, porque, como disse um canga, não é pelo facto de abrir postos de trabalho para cidadãos nacionais que agora pode-se fazer no estilo lufa-lufa. Mas, senhores, muito obrigado a ambos, mas o Dr. Alcântara regressa daqui a pouco. Obrigado. Ontem falámos dos combustíveis, doutor, não sei se está recordado. Claramente. Vamos falar dos combustíveis. Claramente. Vai ficar boquiaberto. O professor é melhor quando voltar a trazer uma cadeira ou canadianas. Vai ser terrível mesmo. Espero muito obrigado. Que não haja incêndio que me queime. Não. Vai ver a situação do Mochico é gravíssima. É gravíssima mesmo. Muito obrigado a ambos, meus senhores. Voltaremos então com o Dr. Alcântara daqui a pouco. Obrigado. Muito bem. Na província do Bié, um casal, é o Edson Vieira que está, né? Vai falar com o porta-voz do SIC. O Edson vai falar com o porta-voz do SIC. Agora deixa-me dizer, um casal, espero bem que seja uma acusação, casal. Sabe qual era a prática deste casal? Eles simulavam que precisavam da ajuda de um mototaxista, usavam armas para roubar motorizadas. É verdade. No Chitembo, quando Cubango, bem o Ambo, era essa vida. Agora, o Edson Vieira esteve a conversar com o porta-voz do SIC na província do Bié, ainda ao longo da tarde. E agora vamos recordar como foi esta conversa entre o Edson Vieira e o porta-voz do SIC. Eu já regresso. Edson, é contigo, força. Saudações. Em mais um esclarecimento do crime, o Serviço de Investigação Criminal, em parceria com a Polícia Nacional, detiveram uma dupla que se dedicava ao assalto de motorizadas. Estes foram encontrados com alguns bens, entre elas armas de fogo e motorizadas. Para mais informações, vamos à conversa com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, o Sr. Simão Lucas. Em que coincidiu o esclarecimento de mais este crime? Referir que o Serviço de Investigação Criminal e a Polícia Nacional, na base da operação denominada Lussolo, que visa a manutenção ou o asseguramento antecipado à quadra festiva, detiveram na passada sexta-feira, 27 de outubro do corrente ano, no município do Chitembo, 2 cidadãos com idades compreendidas entre 25 e 26 anos de idade, suspeitos nos crimes de furtos e roubos com recurso à arma de fogo. Referir que os cidadãos em causa atuavam nos municípios, ou seja, nas províncias de Uambo, Bié e Cubango, tendo como vítimas preferenciais pacatos cidadãos mototaxistas. Estes cidadãos, um deles fazia-se passar por mulher, trajava roupas femininas, para dizer, e uma peruca para desejar